Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o período regencial. O período regencial pode ser caracterizado como um período de grande instabilidade e agitação política. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou o poder a seu filho, Dom Pedro de Alcântara, deveria assumir o trono, porém, ele tinha apenas 5 anos de idade. Por ser menor, não poderia assumir o trono. Na ocasião, a Constituição de 1824 dizia que o império tinha que ser governado por um regente que fosse parente próximo do imperador, porém não havia ninguém. Então, a Constituição dizia que tinha que ser formada uma regência trina. A regência deveria ser formada por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, composta pelo Senado e pelas Câmaras do Deputado. Porém, no momento da abdicação, a Assembleia estava em recesso. Então, os poucos parlamentares que estavam presentes elegeram uma regência trina provisória. A regência trina provisória foi formada buscando um equilíbrio entre os principais grupos políticos. Essa regência foi formada por Carneiro de Campos, representante dos restauradores, senador Campos Vergueiro, representante dos liberais moderados, e Francisco de Lima e Silva, militar centrista que atuaria como mediador. Os liberais exaltados ficaram de fora. De início, os regentes decidiram pela suspensão do poder moderador. Posteriormente, uma regência trina permanente foi eleita. Essa regência visou buscar representante para cada região. Ela foi formada por Braulio Muniz, representando as províncias do Norte, Carvalho Costa, representando as províncias do Sul, e Lima e Silva continuou como mediador. Padre Diogo Feijó foi nomeado ministro da Justiça. Algumas medidas importantes tomadas durante essa regência foi a Guarda Nacional. Muitas revoltas surgiram no período de Dom Pedro I e novas revoltas estavam surgindo no período regencial. Para não ficar dependente apenas do Exército, que naquela época era bem precário, o Ministério da Justiça criou a Guarda Nacional para ajudar a conter as revoltas. Ela consistia em armar os cidadãos entre 21 e 60 anos, com renda mínima para serem eleitores. Ou seja, a elite. Quem era recrutado para a Guarda Nacional detinha o título de coronel. A maioria eram grandes proprietários de terra. Regência Una de Feijó. Feijó venceu as eleições e se tornou regente. Ele era um liberal moderado. Durante seu governo, várias rebeliões eclodiram no país, como por exemplo Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabinada. Devido à pressão que vinha sofrendo por não conter as revoltas, em 1837 ele renuncia. De 1831 a 1837 ficou conhecido como Avanço Liberal. A autonomia que o ato adicionado tinha dado às províncias fez com que as tensões políticas locais aumentassem. Assim, quem apoiava o ato adicional era chamado de progressista e quem não apoiava de regressista. Os progressistas e regressistas era uma divisão dos liberais moderados. De Feijó, uma nova regência foi estabelecida. Regência Una de Araújo Lima. Ele era um conservador e em sua regência ele criou a lei interpretativa do ato adicional, que fazia com que a autonomia nas províncias fosse diminuída. O período que compreende a sua regência, de 1837 a 1840, ficou conhecido como Regresso Conservador. Agora vamos para as nossas atividades.